O assunto agora é o feijão. Vamos falar um pouco de mercado, de oferta e demanda. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Líderes, do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Líderes, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Como é que está essa questão neste momento da relação da oferta de feijão no Brasil e a precificação do feijão? Nós vimos algumas cotações aqui na produção, a gente viu recuos no período agora curto de tempo, um pouco mais expressivos, líderes. Como é que está essa situação, cenário de oferta relacionada à precificação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer em estar aqui com você. Olha só, nós estamos vivendo um momento que é pré-colheita da segunda safra. Nesse momento, nós temos uma expectativa por parte dos empacotadores, dos comerciantes, dos exportadores, de que os preços recuem. E os próprios produtores sabem que o preço vai recuar. Nós tivemos uma situação de qualidade muito complicada do feijão que foi originado em Minas Gerais. Feijão manchado, feijão com um preço que aí acaba ficando muito abaixo das cotações, e isso começou a ajudar a puxar o preço para baixo, na expectativa também de uma entrada maior, principalmente do Paraná. Só que acontece o quê? Veio essa baixa, os produtores recuaram um pouco, quem tem feijão em pouco volume, que tem feijão aí em câmara fria. Aqui, quem colheu no Paraná tratou de vender, e vendeu, dependendo da mercadoria, de 230, 240, 250, 260, varia bastante por causa da cor, da variedade, do tamanho do grão. Então, por um momento, o mercado perdeu aí as suas referências, agora durante o mês de março. Sabemos que o preço está bem abaixo de março do ano passado. Temos um pouco de volume maior em março, mas não é tanto para justificar uma queda desse tamanho. Tanto que ontem nós vimos que quem precisou comprar acabou pagando um pouco a mais do que pagou a semana passada. E aqui do Paraná, principalmente a região de Castro, Ponta Grossa, essa parte aqui, essa área chamada de Campos Gerais, ela teve uma certa oferta para agora a entrada e volta no mês de abril. Então, nós temos aí um momento que não tem feijão extra, nota 9, 9,5. Temos uma série de negócios acontecendo com feijões de preços muito variados por causa dos problemas de qualidade. Marcelo, e o que isso representa, e de forma direta, para esse produtor que está neste período de colheita, que está negociando também, comercializando? O que isso representa de impacto para esse produtor de feijão? A maioria dos produtores, no momento em que plantou, viu realmente o mercado a 350, 360, dependendo da região. E eles estavam conscientes de que no momento da colheita os preços iam estar mais baixos. Quando você tem essa perspectiva, alguns produtores conseguem plantar antes. Então, esses produtores que plantaram antes tinham a expectativa de ainda pegar um mercado por volta de R$ 300. Como a mercadoria não sai essa, sai uma mercadoria comercial, nota 8, 8,5, da cor do feijão, eles acabam entendendo, que realmente lamentam, né, mas entendem de que a cor não é a ideal e que o mercado tem aí a sua precificação nesse momento um pouco mais baixa. Marcelo, e agora falando um pouco a respeito que você colocou nessa questão do interesse da semeadura maior, ocupou uma área um pouco maior com feijão, não tem como fazer um travamento, e aí nós temos essa relação. Mas isso tem acontecido, se nós olharmos ano a ano, safra a safra, isso tem acontecido com certa regularidade com o produtor de feijão e acaba trazendo, de certo modo, até uma decepção, uma situação de ficar menos interessado no cultivo. Como é que isso pode ser tratado do ponto de vista de planejamento da safra?
O planejamento precisa cada vez mais levar em consideração de que o efeito manada ele acaba prejudicando o produtor. Né? Nós sabemos que o volume de feijão carioca que é possível de ser produzido no Brasil é maior do que está sendo produzido hoje, pode ser produzido um pouco a mais, desde que o produtor esteja preparado depois para armazenar parte da sua colheita, buscando pegar os momentos de pico. Quando que isso tem ocorrido, Fabiano? Principalmente com o feijão irrigado, que tem uma excelente qualidade, é colhido seco. Os produtores estão cada vez mais preparados para armazenar e vender sempre que tem um pico, tem uma demanda maior. Para isso, tem que pensar nas cultivares que vão ser plantadas, feijões que tenham um escurecimento lento, no caso do feijão carioca. Uma outra alternativa é, na medida em que você vê que está todo mundo plantando feijão carioca, há análises que mostram que isso está ocorrendo demais, você tem as opções de feijão preto, tem opções de feijão rajado e feijão vermelho. A semana passada ainda nós estivemos no México tratando de ajeitar as relações com o México para que nós tenhamos aí uma fluidez de feijões pretos, que a gente sabe que agora na segunda safra vai ter um grande volume de feijão preto. Então, é bem provável que nós tenhamos um certo volume sendo exportado. Isso vai evitar que o produtor venda abaixo de R$ 200. Abaixo de R$ 200 no Paraná significaria para o produtor prejuízo. A nossa expectativa é que com a exportação isso não aconteça e nós tenhamos a possibilidade de abrir e manter esse mercado mexicano aberto, assim como da República Dominicana, da Colômbia, Venezuela, até mesmo dos Estados Unidos, a gente está trabalhando para abrir. Essas possibilidades, por enquanto, elas não estão abertas para o feijão carioca. O que tem demanda são esses outros feijões que a gente citou. Feijões calpis, no caso do Mato Grosso, a gente vê que a plantio esse ano foi menor novamente, não é um plantio suficiente para a gente buscar grandes exportações, e é um mercado que tem o seu nicho para exportação. A outra alternativa que a gente vê que os produtores que têm sucesso na atividade buscam fazer é equilibrar a busca da produtividade com o custo. Então, muitas vezes não adianta colher uma grande produtividade a um custo muito alto. Buscar equilibrar isso, aplicando cada vez mais as recomendações, os manejos, as tecnologias, que têm mostrado que é possível produzir mais feijão com um custo, uma relação de custo e benefício bastante interessante. E é um produto que o Brasil é muito novo na exportação. Nós estamos começando, né, todo esse movimento de exportação. 10 anos nesse setor de exportação de feijão é pouquíssimo tempo. Somente agora nos últimos 3, 4 anos que nós temos mais variedades que possam ser ofertadas no mercado. Líderes, para encerrarmos, vou fazer uma pergunta que são duas, né? Aqui para o telespectador do canal do Boi, aquele que está sempre conosco, é o produtor rural, é em relação à recuperação de preços. Se essa recuperação que a gente tem visto já no começo desta semana, se ela é uma tendência, né? Se essa recuperação segue para o produtor de feijão. Só que aí quando vai para a internet, líderes, pessoal, a população de uma maneira geral quer saber como é que fica o preço do feijão para a população. Então, as duas perguntas, né? Preço de feijão para o produtor e o preço que o nosso consumidor brasileiro está pagando, como é que deve ficar? O consumidor ele já vem pagando um pouco a menos em virtude de que a qualidade não é aquela ideal, aquela cor que ele gosta, bem branquinho, feijão carioca. Então, isso já aconteceu ao longo do mês de fevereiro, na medida em que nós vimos entrar mais lavouras sendo colhidas em Minas com um certo dano. Então, lá para o consumidor, ele já vai começar a apontar, provavelmente na inflação do mês de março, apontar que está diminuindo os preços do feijão. O que é ótimo, porque nós vemos que o governo estava se preocupando com o preço dos alimentos, o feijão começa a contribuir aí para não chamar atenção, que é isso que a gente quer, ficar no nosso preço, buscando o preço justo, sem trazer grandes impactos aí que o governo tenha que vir a participar desse mercado. Quanto ao produtor, nós vamos ter provavelmente agora um momento no final do mês de março em que pode ter, essa semana, a próxima semana,
alguma reação. Nesse momento, a recomendação para o produtor que precisa fazer caixa nos próximos 60 dias, 90 dias, vender, aproveitar esse momento para vender aquilo que ele precisa aí para fazer seu caixa. Então, ao longo dos próximos dias, é bem provável que os compradores venham com uma oferta um pouco melhor do que estavam vindo.